Olá, doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Eu Advogado. Hoje um podcast com um convidado muito especial. Ele que é juiz da Vara Criminal, da primeira Vara Criminal de São João de Meriti há 2 anos, possui uma experiência muito bacana, uma visão da advocacia, afinal de contas ele já foi advogado, já militou, já teve um resultado muito bacana e depois ele resolveu seguir para a magistratura. E talvez possa ser o seu caso. Você fica se perguntando, cara, como que é a visão do juiz, né, que está lá do outro lado, ele que está ali julgando as ações que nós estamos representando os nossos clientes. Ou então, você às vezes pode ter aquele dilema, advogar ou fazer concurso público? Será que magistratura é para mim? Então, por isso, eu tenho o prazer, a honra de apresentar para vocês Akira Sasaki, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao podcast aqui do canal Eu Advogado. Uma alegria muito grande você ter recebido o nosso convite. Agradeço a presença, dá um oi para todos os ouvintes, né, aqueles inscritos no canal. Uma satisfação sempre a gente trazer à tona essa dualidade entre a advocacia, a magistratura, o concurso público em si, né? Sim, sim. A gente tem sempre, e foi um dilema muito grande para mim. Eu fui, de fato, um advogado bem-sucedido. Advogou por quanto tempo? Eu advoguei por 8 anos, mais ou menos. Uhum. Formei, eu tinha 22 anos, fiquei até os 20, quase 30 anos no escritório, que eu tinha uma sócia, tivemos vários sócios, e eu estava muito feliz na advocacia. Na verdade, eu achava que o resto da vida ia passar por lá. E você, na advocacia, você vai crescendo aos poucos, né? Eu já saí para um escritório de referência em Brasília, que eu sou de Brasília, tinha pessoas com muito gabarito no escritório, e durante um bom tempo imaginava, na verdade, que seria advogado. Uhum. Assim, aí, alguns pontos pesaram nessa história. O primeiro ponto que me pesou, o principal ponto que me pesou naquele momento foi a questão da estabilidade. Meu pai tinha acabado de sofrer um acidente, eu era casado, já estava casado há quase 2 anos, não, na verdade não, meu pai sofreu um acidente, tinha acabado de casar. Eu casei em 2006, em janeiro de 2007, meu pai sofre um acidente. E esse acidente foi o que transformou minha vida do privado para o público. Porque lá meu pai era servidor público da Receita Federal em Brasília, com a maioria, né, das pessoas que eu convivia lá, os pais são servidores públicos, uma cidade que pulsa servidor público. E em razão disso, eu verifiquei que, eventualmente, se eu quisesse ter filhos e ter a tranquilidade na vida, eu teria que ir para o serviço público. Mas eu até então não imaginava nada da magistratura. E meu irmão já era servidor público, meu irmão mais velho, e ele falou assim, você tem que fazer concurso público. Eu falei, mas como é que eu vou sair de uma carreira já solidificada e tal? Tava ganhando dinheiro, tava bem. Tava. Às vezes, só fazendo um pequeno corte aqui, já retomo a palavra, que é o seguinte, eu vejo às vezes um advogado falando, eu vou fazer concurso público, mas porque a advocacia não está dando certo. Mas normalmente esse cara que, vou para o concurso público porque a advocacia não está dando certo, ele também não consegue lograr êxito na aprovação do concurso público. Porque às vezes ele vai pulando ali no concurso. O concurso também não é de primeira, né? Você tem toda uma trajetória, todo um caminho. Então, às vezes, o cara, ele tá ali, a advocacia não deu certo, e ao invés dele pegar e de ele insistir, não, vou para concurso público. Aí o concurso público, ele tem a primeira reprovação, vou desistir. Deixa eu voltar para a advocacia, porque agora tem um nicho do momento, né? Eu vou dizer que eu fui muito feliz. Inclusive, quando eu ingressei no serviço, olha que eu passei no cargo, eu estudei cerca de 1 ano e meio até passar no primeiro cargo público que eu tive, foi analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Cargo de nível superior, especialidade de direito, eu fui logo ser assessor de desembargadores. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, a gente vai ter que apertar os cintos, estou indo para o serviço público, quero fazer uma carreira, e e ali quando você ingressa, você começa a ter novos horizontes. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para analista do Tribunal de Justiça do DF, eu advogava, e o único tempo que eu tinha para estudar era a madrugada. Então eu chegava 10 horas da noite, aliás, estudava até 3 horas, 4 horas da manhã, acordava no outro dia 10 para estar no escritório 11 horas e fazia a minha carreira ali. Então eu encontrei um momento dentro da advocacia para fazer isso. E isso, o que mais me
tirava tempo são os clientes, porque você sabe, Sim. os clientes dentro da advocacia, eu acho que é o trabalho mais especial, porque você tem que dar uma atenção, eles merecem atenção, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar. Porque ele tem a angústia dele, né? Lá no escritório, até isso daí foi muito importante para a gente, dentro do escritório, fazer aquela estruturação e uma profissionalização realmente do escritório, de gerir o escritório como uma empresa. Então, hoje mesmo, né, graças a Deus, ao longo do tempo, as ferramentas vão aumentando, né, o nosso conhecimento, também a nossa maturidade. Então, hoje a gente coloca ali setores para poder fazer o atendimento, porque senão, às vezes, o cliente, ele pensa que, cara, na hora que eu mandar mensagem para o doutor, ele tem que me responder. E hoje é aquela cultura do imediatismo, né? A pessoa, às vezes, se você tem o hábito de mandar uma mensagem para a pessoa e de alguém mandar uma mensagem para você e você responder imediatamente, a tendência é que ela queira também ser respondida o quanto antes. E aí, se você não tiver uma resposta, então lá no escritório mesmo nós fizemos ali uma série de automações e colocamos a inteligência artificial. Por quê? Porque tem alguns pontos, principalmente de andamento processual, que a própria IA ou a própria automação já consegue responder e aplacar essa angústia. Né? E era interessante que, geralmente, na segunda-feira, né? É. Eu acho que o dia do advogado de receber ligação é segunda-feira. Doutor, Sim, esse processo não anda. Engraçado que em Brasília é um tribunal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele tem uma competência estadual, vamos supor, do DF, que é Distrito Federal, mas ele é da União, porque ele abrange os territórios, eventual territórios. Então, na verdade, a gente tem um recurso especial, ou seja, são remunerados pela União, e temos uma excelência de servidores. Então, assim, e isso, por exemplo, ele há muitos anos tem sido um tribunal diamante, conforme o selo do CNJ. Permitiu uma celeridade processual muito rápida. E mesmo assim, que era o meu maior foco, era o TJDFT naquele tempo, as pessoas ainda tinham uma certa urgência. Imagina outros estados... Isso daí eu consigo comprovar, porque nós advogamos também ali no Distrito Federal, Juizado Especial Civil, varas cíveis, e realmente tem uma qualidade muito boa do trabalho, né? Tanto da magistratura como também de todos os serventuários, para poder fazer um atendimento bem bacana. As pessoas têm que entender que a justiça, ela não é feita só de magistrados. A justiça é feita primeiro por pessoas. Sim. Famílias, eu digo assim, servidores que têm família, servidores que precisam de uma remuneração digna. A gente precisa de também estrutura do tribunal para isso. Então, quando a gente... isso é meu grande ponto na magistratura, é valorizar os servidores de carreira. Até porque eu fui durante 11 anos analista. Sim. Você sabe exatamente o que é aquela função. E eles são as pessoas que carregam o piano. Então, quando eles são bem remunerados, os servidores são bem remunerados, há uma qualidade de serviço. E não só isso, aquelas pessoas que ingressam no serviço público são melhores, porque a concorrência vai ser maior. Então, na minha visão hoje, não estou dizendo que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até porque a gente nas últimas gestões tem feito um trabalho muito grande para a valorização do servidor. Mas eu tenho uma referência muito grande em relação aos servidores do TJDFT, porque eles são federais, recebem uma ótima remuneração e uma qualidade de serviço muito boa. E outra coisa também, isso demonstra, por exemplo, quando você tem bons servidores, uma boa qualificação, que são servidores que podem alcançar, por exemplo, a magistratura. Sim. Então, assim, isso me permitiu, desculpa até fazer essa ponderação, que eu saísse de um tribunal de justiça médio para um grande tribunal, reconhecido no país inteiro, com um tribunal que mais produz no país, segundo 15, 16 anos do CNJ. Esse talvez seja o quadro mais preocupante, que a gente estava conversando sobre as demandas, essas grandes demandas, a gente vai chamar assim, demandas de massa. De massa. Essas demandas de massa, e aí está o grande problema, a gente acaba perdendo uma qualidade. Sim. Porque, eu vou te dar um grande exemplo. Existe, por exemplo, aquele consumidor.gov, que é um site, eu mesmo utilizo ele quando dá um erro de passagem aérea, ou dá alguma coisa assim disso. Aquela ferramenta é tão ou quanto mais importante que a justiça. Porque ela previne esse tipo de demanda que pode ser resolvido administrativamente exacerbada, e aí perde e deixaria mais tempo a nós, magistrados, com as causas mais complexas. Não estou dizendo que não tem que existir juizado especial, pelo contrário, eu sei que há necessidade em alguns casos,
Mas, por exemplo, esses núcleos de conciliação e mediação também, que estão a cada vez mais tendo um empoderamento pelo tribunal e pelo CNJ, permite também que nós, magistrados, consigamos ter mais atenção naquelas demandas mais complexas. Sim, sim. Isso talvez seja algo que a gente tem que repensar na advocacia. E algo que eu estava até conversando internamente com a minha equipe, a tendência do próprio judiciário é que essas demandas muito ali repetitivas e de massa, que daqui a pouco a própria IA, ela acabe, vamos assim dizer, sentenciando, né? Acho que tendo essa maturidade, tendo essa implantação da IA também nos tribunais, é que essas demandas mais, assim, principalmente essas consumeristas, que não envolvem uma produção de prova técnica, que ela não tem ali uma complexidade maior, que acabe tendo essa resolução. Creio que no futuro muito próximo. Né? Eu acredito que sim. Inclusive o ministro Barroso disse que a gente está muito próximo da primeira sentença a ser prolatada pela inteligência artificial. Sim. E eu vou dizer mais, eu sou fã dessas ferramentas, até porque a gente tem que separar as demandas de massa e as predatórias. Sim. E a inteligência artificial é uma ferramenta para eliminar essas predatórias, que permitem ajuizamentos assim, de pessoas em todo o canto sobre a mesma... Isso, infelizmente, tem tomado conta e é algo alarmante. Alarmante a quantidade de demanda predatória. E isso, infelizmente, aí eu me direciono aos advogados, aos donos de escritório. A demanda predatória não atrapalha só o seu caso, ele atrapalha pessoas, por exemplo, que têm necessidades urgentes de medicamento, questões fundamentais, direito à creche, porque demanda um tempo do magistrado em comarcas únicas, por exemplo, de um tempo absurdo. De um tempo absurdo. Então, quando a gente cria essas demandas predatórias, não estou dizendo as demandas de massa não tem que existir, ela toma demais o trabalho do judiciário. E essas ferramentas da inteligência artificial pode selecionar pra e poder distinguir, falar assim, essa aqui já foi ajuizadas tantas ações. Isso vai ser talvez está sendo uma nova revolução no judiciário, com certeza. Sim, sim, verdade. E lá no escritório a gente toma até o cuidado, que eu digo o seguinte, Akira, você pode ganhar dinheiro de forma honesta fazendo aquilo que é correto. Então, lá no escritório, o cliente ele entra no escritório, ele leva a causa dele, primeiro vai passar por um comitê de aprovação, para ver se nós vamos aceitar esse cliente ou não. Porque o nosso interesse não é, vamos lá, vamos pegar, vamos fazer volume, custe que custar. Olha, lá dentro nós remuneramos bem os nossos advogados, acima da média de mercado. Por quê? Porque com isso eu consigo ter qualidade para poder servir melhor os clientes. Início de toda reunião eu falo com eles, nós estamos aqui para quê? Para poder servir o nosso cliente. Quando a gente parar de servir o nosso cliente da melhor forma possível, não tem mais o porquê de existir a nossa advocacia. E quando eles estão ali, a gente está reunido, nós vamos verificar, peraí, tem a documentação? Realmente tem ali os fatos? Porque muitas vezes o cliente ele pode chegar achando que tem um determinado direito quando ele na verdade não tem. Ou então, um caso clássico lá que tem uma equipe que cuida disso, cancelamento e atraso de voo. A gente vê, peraí, o atraso de voo foi de 2 horas, 3 horas, impactou em alguma coisa? Teve algum prejuízo? Ele teve algo que foi afetado no seu trabalho, na vida de alguma maneira? Mas espera aí, não, mas teve um atraso que foi mais longo, 10 horas, beleza. Aconteceu alguma coisa? Agora um fato público e notório que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente vão ter vários colegas ajuizando demandas contra as companhias aéreas. Mas espera aí, o que a companhia aérea poderia fazer de um voo saindo ou chegando no Rio Grande do Sul em meio àquele caos? É verdade. Eu digo o seguinte, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Ele vai ser o primeiro juiz da causa. E é tão importante ele deixar claro para a parte. Não, ele não tem como mensurar esse sucesso. Sim. Até porque trata-se de demanda que vão ser julgadas por pessoas e ainda não por máquinas. E ainda há um erro e há a possibilidade e há diferenciação de pensamentos de pessoas. Não somos todos iguais. E quando você faz, e aí você está de parabéns quando você faz essa filtragem, já é uma filtragem boa. E por isso que eu sou muito fã dessa inteligência artificial. Né? De fato, fui retomando agora a advocacia. Fui feliz durante a advocacia e aí, em razão da necessidade de uma estabilidade, em razão do acidente do meu pai, fui estudar para o concurso público, estudei durante a madrugada, passei para analista, depois... Meu irmão é analista do Senado, ele via ali uma oportunidade também de ter uma
poder advogar como analista, você pode. E eu falei assim, vou fazer o concurso. Passei no concurso da Câmara, do Senado, e acabou que passei fora das vagas. E aí chegou um momento da minha vida, eu já estava no tribunal uns 3 anos, fazendo 4 anos, e eu comecei a lidar diretamente. Eu já estava assessorando desembargadores, e eu via a beleza da magistratura, a beleza de você mudar a vida das pessoas, pelo menos numa visão positiva. Óbvio que nem sempre a gente vai estar agradando nenhuma das partes, e às vezes nenhuma delas, ou uma delas, a depender do caso, mas eu vi a beleza de você poder transformar vidas. E isso foi me cativando. Portanto, diferente de alguns colegas que sempre estudaram para a magistratura, eu fui picado pelo mosquito da magistratura, eu digo assim, quando eu estava lá assessorando desembargadores. E eu tive a felicidade de acompanhar um desembargador praticamente durante quase todo o meu período lá no Tribunal de Justiça do DF, um desembargador exemplar, humano, muito sério, né? E me deu um caminho, a possibilidade. E mais, tanto ele quanto também a assessora nossa, que era a chefe de gabinete, ela tinha ele incentivava os estudos e ela também incentivava muito nossos estudos. Eu até queria dar um abraço aqui do desembargador Jair Soares, do desembargador do Tribunal de Justiça. Hoje ele, inclusive, é presidente do TRE do DF. Fui à posse dele recentemente lá em Brasília. E a Vânia também, que foram pessoas essenciais para que eu pudesse, inclusive, estudar não durante o trabalho, mas incentivar isso. Isso eu faço hoje. Todo servidor meu que quer estudar, para mim, é um incentivo. Porque eu quero pessoas qualificadas dentro do meu trabalho. E isso foi me cativando. Foi me dando, por exemplo, tinha provas, eles me davam a oportunidade de entregar o trabalho mais tarde. Sempre me dando alguma ajuda. Ia ter prova em um local, eles falaram flexibilizava assim, de alguma forma. Flexibilizava, não que eles deixassem trabalhar, mas flexibilizava o meu trabalho. Isso foi essencial, porque eu fui vendo o lado humano dele, das pessoas, como modificava a vida das pessoas, e eu fui picado naquele momento, que eu estava trabalhando com ele. Você viu ali a beleza da magistratura, né? De como aquilo ali pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, aí aquilo foi me dando uma oportunidade. Eu falei assim, eu não vou. Aí foi uma que eu coloquei na minha cabeça e eu falei para minha esposa, eu não vou parar enquanto eu não passar. Eu tenho uma característica minha que eu sou muito resiliente. Eu não desisto. Eu posso estar no chão, caído, eu não desisto de jeito nenhum. E isso eu pus na minha cabeça, eu lembro até hoje, era aniversário, logo no aniversário dela, 9 de fevereiro, acho que não estou lembrando o ano, mas durou 8 anos essa minha obstinação. Eu falei para ela, eu só paro quando eu passar no concurso da magistratura. Ela falou assim, e eu quero seu apoio, e eu preciso do seu apoio. E isso eu já estava com a filha de 3 anos, mais ou menos, né? Acho que 3 anos. Eu acho que eu passei, exatamente isso, 8 anos, 4 anos mais ou menos ela estava, 4 para 5 anos, e eu me via afastando da minha família, finais de semana, minha esposa segurando todo o rojão da questão familiar, viagens que eu deixei de fazer, eu estava contando para você, eu nunca tirei férias para viajar, eu tirava férias para estudar, e foram assim 8 anos e 3 meses diários. Eu posso dizer que eu não parei em nenhum momento. Abdicação. E eu assim, não foi só vitórias, pelo contrário, eu só tive uma vitória. Eu só tive derrotas. Eu digo que eu fiz mais de 50 provas objetivas, certeza absoluta. Eu passei em mais de 17 provas subjetivas entre magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública. Dessas 17, eu passei em 3. Sendo que eu reprovei, eu só passei, não posso dizer isso, eu passei em Alagoas, fui para sentença, passei em Rondônia, fui para sentença oral, e passei no Rio, fui para sentença oral, tudo Tribunal de Justiça. Ou seja, eu reprovei mais de 15 vezes, ou sei lá, 14 vezes nas discursivas. E reprovei no oral, que foi TJ Alagoas. E mesmo assim, um mês e meio antes da minha prova de sentença no Rio de Janeiro. Achava que já poderia ser juiz na Alagoas e reprovei na prova, e eu falei assim, levanta
eu dou um dia de luto para você, Akira. Porque realmente bateu, porque ser reprovado no oral não é a melhor coisa do mundo, até porque você está muito bem quando você chega no oral. E é muito subjetivo, porque perde um pouco da objetividade, porque você se apresenta, né? Sim. Da pessoalidade, né? E depois... Não é apenas mais um candidato, né, no meio da multidão. Não, você já agora não está é. na reta final, mas eu tem digo nome. que o caminho foi feito para ser daquela forma. Tanto é que eu somente passei na prova de sentença do Rio de Janeiro porque eu tive esse baque. Porque eu falei assim, agora eu tenho que estudar os examinadores do Rio de Janeiro. Agora eu tenho que entender o que eles pensam, porque o que o STJ pensa, o que o STF pensa, eu já sei de cor. Uhum. E isso fez um diferencial muito grande para mim, na hora de eu fazer a sentença e verificar o que o examinador tinha de diferente em relação aos tribunais superiores. E eu destaquei isso na sentença. Isso aqui, ó, em relação a isso, tal posicionamento da STJ, contudo, sigo o posicionamento da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que atende nesse sentido, não obstante entendimento do STJ. Então, fiz essa reprovação, para mim... Te preparou para não foi só essa reprovação na hora, eu digo que todas as reprovações que eu tive, todas as reprovações, elas foram importantes para me construir, para me solidificar dentro do meu estudo. Eu digo que isso me permitiu hoje ser, antes mesmo de passar, de ser um juiz, eu digo assim, vai construindo um juiz. Você não chega lá, vira um juiz de uma hora para outra. Você se constrói como magistrado com esses obstáculos. Eu até estava conversando isso contigo mais cedo, né, por telefone, porque tem uma diferença nítida do juiz, que ele já passou por uma determinada vivência, que ele tem uma experiência na advocacia. Você tem uma experiência na advocacia, como serventuário, assessorando ali o desembargador, ou seja, ao longo desse tempo, e sem contar o tempo ali de prova também, então tudo isso daí te formou como juiz. Isso é muito importante para nós, porque às vezes, infelizmente, a gente vê ali algumas decisões de juízes que você olha e fala, essa pessoa não tem uma vivência, ela não tem uma visão, ela não tem uma... Qual a visão de mundo dessa pessoa? Porque muitos pontos que a gente está discutindo, legal ter a fundamentação jurídica, maravilha, só que tem também a interpretação dos fatos, né, de como as coisas acontecem no mundo, lá fora, e isso de fato, eu acredito que o juiz que ele passa por essa formação, ele tem uma visão de mundo muito mais ampla, apurada, e ele vai trabalhar melhor, tanto na hora de sentenciar, como ele vai também coordenar, né? Ele vai levar ali os serventuários que estão apoiando ele de uma forma muito mais humana e olhando para cada um, para que o trabalho final, eu digo que o meu trabalho, o seu trabalho, o do serventuário é o mesmo. É o quê? É a busca pela tutela judicional, pela pacificação, por você levar uma solução que uma parte, né, ou mais partes ali envolvidas naquele caso estão buscando. Você falou e eu me lembrei de um filósofo que fala exatamente o que você falou. Heidegger, ele dizia que nós somos seres situados onde estamos, situados dentro de um momento e dentro de uma sociedade, Mitsen e Dansen. Ele falava isso. Isso é muito o que você está falando, porque eu sou um magistrado, dentro das minhas condições, que vim de Brasília, pensando... Isso é uma forma de interpretar a norma, tá? A interpretação da norma passa pelo juiz. Então, começaram a estudar o juiz para saber como que ele interpretava as normas. E isso que você falou dá exatamente dentro dessa filosofia. O importante é a gente entender que o juiz, ele vem, por exemplo, no meu caso, eu sou branco, uma classe média, numa cidade, Brasília, que é uma cidade rica, vamos supor assim, né, diferente. Eu nasci numa cidade em que os serviços públicos são bons, vim dentro de um serviço público, que o serviço público era bom onde eu trabalhei, eu sou católico, ou seja, eu sou um pai de família, tenho 2 filhos, e aí fui advogado durante 8 anos, fui serventuário durante 11 anos, e isso me dá uma vivência, não estou dizendo que é diferente ou boa, não, mas que é boa ou ruim, mas é diferente de uma pessoa que, por exemplo, não teve essa minha vivência. E aí que eu vou dizer a beleza, talvez, da gente ter essa diversidade dentro da magistratura. A minha interpretação, eu sou juiz criminal, na Baixada, uma região pobre, violenta. Imagina só, a visão que eu tinha de direito, procedimento, direito penal em Brasília, cercado
uma bolha, eu digo bolha no lado positivo, não me leve a mal, onde os policiais são bem remunerados, onde não tem a realidade é outra. Facção criminosa lá. Me foi colocado, pinçado dentro da Baixada, a minha interpretação é um pouco diferente, aliás, é muito diferente daquele que eu cheguei aqui. Porque a minha vivência já me permite ser um juiz diferente e serei amanhã um novo juiz. E isso é importante porque nós, magistrados, não estamos fora da realidade. Eu não estou fora da realidade do Rio de Janeiro. Eu vivo a realidade do Rio de Janeiro. E essa vivência que a gente tem durante a nossa vida inteira de estudo, que preparou a gente para a magistratura, ela é importante. Então saiba, por exemplo, que eu vou querer, na minha vara, serviço de excelência, porque eu passei no serviço de excelência. Eu vou querer humanização dos meus servidores, porque as pessoas, durante eu passei, eram humanas comigo. Então isso permite a mim hoje ser um magistrado diferente. Porque eu tenho uma vivência de vida que eu fui moldado nessa experiência de vida. Então saiba, por exemplo, eu vou ser resiliente, não vou desistir nunca de querer transformar a minha vara, o que hoje sou titular, numa melhor vara possível da Baixada. E isso eu vou até dar uma notícia para vocês. Foi até de muita alegria que eu recebi e foi assim, de supetão, inclusive. Com 2 anos da magistratura, fui agraciado com a medalha Tiradentes. Caramba. Então, assim, por que você está fazendo isso? Por quê? Porque eles viram que eu estava fazendo diferente de trabalho. Só para você ter ideia, em um ano de vara, eu fiz 47 júris. A minha meta é tentar, e isso semana passada, só para você ter ideia também, eu consegui fazer um júri de réu preso com menos de 1 ano. Por quê? Porque eu, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, falando assim, gente, isso aqui não dá. A gente precisa, a vara não pode ter a quantidade de réus para julgamento aqui, porque a gente precisa dar uma resposta à sociedade, seja ela positiva ou negativa. Sim. E eu consegui fazer, com a ajuda do Ministério Público, Defensoria com a Advocacia, 47 júris em 1 ano, acumulando competência criminal. Consegui, absurdo, mas eu prolatei mais de 12 mil sentenças no ano. Absurdo. Foram mais de 900 audiências por ano. Então, isso demonstra que, por exemplo, não só isso, eu criei um projeto social na minha vara que chama Júri Simulado, com as crianças e adolescentes do 8º e 7º, na série, no ensino médio, no ensino fundamental. Há um júri simulado que eu levo questões de violências do próprio meio deles, como racismo, crimes contra adolescente, armazenamento de imagens, né, de criança e adolescente. Eu vou te falar uma coisa, é um trabalho muito importante. Às vezes as pessoas falam, mas são crianças. A partir de um trabalho desse no meu ensino fundamental, mas na época não foi ensino fundamental ou médio? Não, início do ensino médio, que não foi propriamente júri simulado, mas era um projeto que tinha uma simulação da ONU e teve um outro projeto que eu chamava Deputado Jovem, né, que você se comportava ali como deputado, apresentava projeto e tudo. Nesses 2 projetos eu descobri que eu sabia falar. Eu era um aluno totalmente tímido, não abria a boca para nada, eu não sabia que eu tinha uma facilidade com a oratória para poder falar, para poder me expressar, e ali... Até então, eu ia fazer engenharia da computação no ITA. Estava na minha cabeça, fazer engenharia da computação no ITA. Então, a partir dessas experiências que eu falei, cara, advocacia. Então, para você ver, um projeto que você está fazendo, são meninos e meninas ali que estão no 8º ano, 9º ano, mas com certeza está impactando muito a vida deles. E assim, como eu percebi isso? Eu percebi que, na verdade, eu estava ali acumulando a vara da infância e juventude, quando eu fui deparado com a realidade social que eu não imaginava. Uma criança com 16, na 9ª série, não sabia escrever o nome. Uau. Qual é a realidade que eles tinham da vida? Quem eram os exemplos para essas pessoas? Então, quando eu trago ele para eles, eu falo assim, você não precisa ser magistrado, não estou dizendo para vocês serem magistrado. Vocês podem ser serventuário da justiça como eu fui. Vocês podem ser esse policial aqui que faz a segurança. Você pode ser o oficial de justiça. Você pode mostrar a eles uma realidade trazer o tribunal para perto deles e mostrar que há serviços ainda, que pessoas são prestigiadas. Eles podem sonhar. Eles podem sonhar. Isso, para mim, isso que eu tenho pouco tempo. Então, assim, é uma dificuldade, tudo agenda nossa, porque eu tenho dias de segunda a quinta. O único que eu tenho que é sexta-feira. Aí eu entrei no mestrado agora,
tenho aula na segunda e na sexta, e eu tenho que arranjar um jeito, uma agenda, para encaixar eles. Eu não consegui nesse semestre agora, mas já prometi para a Carla, que é a pessoa que a gente faz a parceria lá na Secretaria de Educação do São João de Meriti, que a gente vai retornar esse projeto de alguma forma. Então, o que isso para mim importa? É você mudar a realidade onde você está. Não adianta eu ser um magistrado que feche os olhos para a realidade onde eu estou. E quando eu vejo essa realidade, eu tento transformar dentro do meu possível. Eu tenho uma limitação de competência, é óbvio que eu tenho. Mas se eu conseguir trazer humanidade, julgar pessoas e não papéis... Ou seja, dentro do meu mundo, como que eu posso fazer a diferença e influenciar para as pessoas que estão aqui no meu raio de alcance? E isso tudo foi exatamente por quê? Porque eu tive uma vivência social Sim. que me transformou no magistrado. Isso é interessante, isso tudo demanda isso. Hoje, por exemplo, eu compreendo muito mais os advogados porque eu fui advogado durante 8 anos. Quando eu estava também acumulando o juizado especial civil em São João de Meriti, eu vi uma demanda dos advogados que é a necessidade de você assinar, liberar os valores. Né, mandado de pagamento. Mandado de pagamento. E eu fazia questão de, pelo menos na sexta-feira, um dia de sexta-feira, pelo menos toda sexta-feira, porque são muitos mandados. Uhum. Mas eu sabia que na sexta-feira, independente do que eu fazer, eu ia liberar aquele valor na sexta-feira. Porque era importante, de alguma forma, dar para aquela pessoa também uma diversão. Você está entendendo? É o alimento do advogado. Então, assim, eu sempre me preocupei com isso, porque eu já fui advogado e eu sei que a gente vive disso. Sim. Vocês vivem, na verdade, eu vivia disso. Então, isso tudo traz para uma realidade minha muito boa, assim, da minha vivência. Não quer dizer que eu sou bom ou mau magistrado, mas eu sou um magistrado com uma vivência talvez diferente daqueles que passaram há 2 anos comigo. Uhum. Né? Pelo menos diferente. Isso me dá muita satisfação. Sim. E você falou uma coisa que fez os meus olhos brilharem, porque é algo que eu sempre falo também quando os meus alunos perguntam. Eles falam o seguinte: Robert, o que te fez chegar até aqui? E foi a mesma resposta que você deu durante muito tempo. Eu não desisto nunca. Eu posso recalcular a rota, reconhecer alguns erros, melhorar para poder alcançar o objetivo final. Há 16 anos, eu estava sendo despejado do imóvel que eu morava, eu tinha que pegar a cesta básica na igreja para ter o que comer, eu trabalhava na cantina do colégio de manhã, de tarde e de noite. E às vezes recebia críticas de algumas das pessoas da família dizendo o seguinte: cara, você tem que pegar e trabalhar, para com esse negócio de estudar. Minha única alternativa era passar numa universidade federal. E eu falava para todo mundo: eu vou continuar estudando, porque eu vou mudar a minha realidade e da minha família através da advocacia. E eu falo muito com os advogados que às vezes no meio do caminho você vai receber algumas críticas, às vezes você tem um sonho no seu coração que é maior do que você. Acho que você é cristão, eu também sou cristão, acredito em Deus. E eu acredito que Deus às vezes ele coloca sonhos nos nossos corações, a gente não entende, às vezes é um sonho dele, né, maior mesmo do que o nosso, e a gente fica preocupado em como nós vamos atingir aquele objetivo e nós somos testados em cada fase. Então, em cada fase que nós passamos, por exemplo, pessoas são colocadas no nosso caminho. Se você vai lá e faz o melhor trabalho, você entrega o melhor para eles, eu acredito que através do nosso trabalho, através do nosso esforço, nós vamos colher resultados. Mas eu também acredito, né, dentro da minha crença em Deus, que existem determinadas conexões, pessoas, oportunidades que são colocadas no nosso caminho, que Deus permite essas conexões. Mas que Ele só vai colocar essas pessoas e mais ferramentas a partir do momento que você honrou aqueles primeiros, né, aquele primeiro passo, aquela primeira escada. Então aquilo que eu sempre falo com eles: cara, o meu projeto de advocacia, ele não é um projeto para 2025, é um projeto que vai comigo até o final da minha vida. Então, para mim, não importa algumas conquistas, se elas vão vir com 1 ano, com 6 meses, com 20 anos. Eu vou seguir fazendo aquilo que tem que ser feito todo santo dia, dia após dia. Por quê? Porque desistir, para mim, não é uma opção. E aí, a gente retoma para aquele ponto inicial, às vezes eu vejo alguns advogados, né, naquela dualidade. Caramba, eu advogo ou eu vou para o concurso público, vou para a magistratura? E muitos, eles não fizeram por onde na advocacia, procrastinaram até não poder mais, aí vê, caramba, abriu agora tantas vagas e tal. Quantas reprovações você teve? Eu tive, no mínimo, 50, né? No mínimo 50 reprovações, ou seja, 50 reprovações para hoje você ser juiz.
Aí esse cara que ele diz que não, a advocacia não deu certo, vou agora para fazer concurso público, esse cara não aguenta 50 reprovações de jeito nenhum. E aí uma pergunta que eu quero te fazer, como que você, porque não é apenas o cansaço físico, o tempo dedicado, né, mas é muito também o trabalho mental. O que você fez e como que você lidou com todas essas reprovações ao longo do período para você poder seguir em frente? Bom, quando a gente tem a necessidade, sobretudo, como no seu caso você foi despejado, cria mais forças. E quando você tem filhos, você cria mais forças para dar o melhor para eles. Talvez a minha maior motivação eram meus filhos. E vou contar uma história emocionante. E eu achava que não estava dando exemplo, porque eu só estava longe de casa, só estudando, passando o final de semana sem meus filhos. E quando no dia do resultado, meus filhos me vendo, sofrendo, chorando de reprovação, levantando. No dia que ia sair meu resultado, minha filha me entrega uma carta de manhã, que ia sair a nota final. E ela escreveu, essa carta está até lá no meu Instagram. É de emocionar. Até me emociono só de falar. Ela falou, pai, você foi meu maior exemplo durante 8 anos e 3 meses. E ali eu vi que eu dei o exemplo para a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu falei assim, filha, a resiliência, os estudos permitem alcançar barreiras que eu não imaginava que conseguiria. Então, aquele fato da minha aprovação foi pequeno, se tornou pequeno. Ele foi auxiliar. O exemplo que eu dei para meus filhos e para minha filha naquele momento, e ela dizendo, pai, eu vou sentir falta porque você vai ter que ir para o Rio, mas eu já sabia que você ia passar. Ela tem uma sensibilidade maior, assim, é mais sensível. Uhum. E ela falou, eu tenho certeza que você passou. E você é o maior exemplo que eu tenho de resiliência, Uau. De educação. E meus filhos hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eles viram um pai estudar. Meu filho, que tem 10 anos, ele viu o pai, desde o nascimento dele, estudando. A minha filha, desde os 5 anos. Então, quando você pega esses exemplos e você olha para o lado, a fome, no caso, você sem comer, pegando coisa, olhando meus filhos e vendo eu querendo dar uma vida melhor para eles, esse foi a maior força mental que eu tive. Mas não é só isso. Você tem, óbvio que você tem essas motivações, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma cabeça boa. E eu acho que talvez o esporte me permitiu, nunca deixei de praticar, sempre fiz de alguma forma, diminuir, é óbvio. Eu tenho uma brincadeira que eu tinha um professor de português em Brasília, que ele falava assim, todo concurseiro, ele é um urso polar, branco, peludo e gordo. Uhum. Eu tentei sair desse estigma. Uhum. Consegui ficar não tão gordo, não tão branco e não tão peludo, mas mesmo assim, mas isso me permitiu ter uma força, porque meu pai, assim como minha mãe é um grande exemplo, meu pai foi o campeão pan-americano de judô, foi atleta, então ele levava o esporte muito sério. Meu pai é filho de japonês e espanhol, e meu pai tinha aquela sistemática japonesa. Sim. Então meu pai falou assim, filho, quando eu quis ser campeão, o professor passava 100 entradas, eu fazia 1000. Eu levei aquilo na minha cabeça, falei assim, cara, eu não vou fazer um simulado há uma semana, eu vou fazer um simulado por dia. Eu cheguei a fazer 600 simulados de 24 questões todos os dias. Então, esse método do esporte me permitiu também ter força naquilo que eu fazia. Então, eu tinha que ser diferente. E a magistratura, para entrar na magistratura, tem que ser diferente. E para ser diferente, você tem que fazer diferente do que os outros fazem. Eu não sou nada especial, sempre fui um aluno nota média. Eu tinha que ser diferente, mas aí que está a diferença minha e daquela pessoa que tem um QI, vamos supor, muito maior que o meu. É porque essas pessoas desistem fácil, porque para elas é muito fácil aprender. Eu, por exemplo, fui diagnóstico de TDAH. Para mim, eu tive que estudar muito mais para poder pegar, às vezes, o que ele pega muito rápido. Então, essa minha dificuldade em fazer me tornou mais resistente.
e mais obstinado. E isso, às vezes, eu falo, tem colegas meus, eu falei, você é muito inteligente, cara, esse é seu problema. Porque você desiste. Porque é fácil desistir para vocês. Porque você logo pega rápido. Para mim, se eu desistir... Tem uma segunda opção, um plano B. Não pode ter plano B. E Deus não dá asa à cobra. Porque senão a gente estaria... E eu vou dizer, a magistratura é um local para quem é obstinado para aquilo que está fazendo. Tem que ter um quê de loucura, assim, nesse bom sentido, não de louco. Sim, assim, sim. Né? Então, e aí, voltando a essa questão, o esporte me permitiu também progredir em relação a isso, a base familiar, isso é muito importante. E eu vou te dizer, a pandemia foi o meu gap. A pandemia, enquanto as pessoas pararam de estudar, eu fiz um método de estudo, porque eu estava em oral em Alagoas, oral em Rondônia, eu estava na sentença de Alagoas e estava na subjetiva do Rio. Eu passei a estudar todas as matérias todos os dias, todos os meios de prova todos os dias, praticamente na semana, por exemplo. Eu fazia um simulado de 24 questões por dia, pegava 12 matérias, fazia 2 questões, fazia no Concurso, que é um site muito legal de simulado, colocava isso, filtrava, por exemplo, por as provas que eu estava objetivando, magistratura, defensoria, Ministério Público, colocava 2, 3 anos, os filtros, né, que faziam os filtros desse sentido, filtros já anulados, questões anuladas, atualizadas, e engraçado que eu fui repetindo a ponto de eu ter que zerar meus dados, porque eu já estava repetindo as questões, a ponto de eu saber, eu nunca aprendi aquela questão, mas eu sabia que a letra D era certa. Ou seja, a repetição ela vai levando foi me levando à perfeição. E isso me fazia sempre. Aí eu fazia questões também, além do simulado, eu revisava os simulados, eu corrigia eles, eu fazia uma questão subjetiva, no mínimo por dia, tirado dos informativos, que tem um site de Zero Direito, ele fazia as questões, fazia um caderno de 24 matérias, sabe? 12 matérias, aliás, e fazia condicional, por exemplo, que eu estava no Rio, que são praticamente todas as matérias da prova caem na discursiva. Eram 15 linhas, eu deixava 20 linhas, fazia uma questão de condicional, deixava 20 linhas através de informativo, não respondia naquele momento não. Esperava daqui uma semana responder, depois eu conferia no informativo, ver se estava certo, o que faltou, espaço para informação, faltou tais palavras-chave. Fui fazendo isso todo dia, durante a pandemia. E aí, uma vez, já estava na prova oral de Rondônia, fazia o simulado de prova oral uma vez por semana. Já estava na prova de sentença, fazia um simulado por semana de sentença, ou civil, criminal. Durante a pandemia inteira. Enquanto as pessoas pararam na pandemia... Você continua. Eu fiquei obstinado. Porque eu estava em várias provas. E eu falei assim, quando voltar... Eu imaginava que isso dava 6 meses, 4 meses, já vai voltar, acabar a pandemia. Daqui a pouquinho. Não, foi 2 anos assim, cara. Então assim... E aí me permitiu criar uma base só. Quando saiu a pandemia, eu fui passando em tudo. Eu passava praticamente todos os objetivos que eu fazia, passava entre os 30 primeiros, porque eu estava assim no simulado, já tinha feito 600 simulados. O escritório mesmo, o nosso escritório, ele cresceu muito na época da pandemia. Porque enquanto estava todo mundo pegando, olhando pro desespero, peraí, solução, cara, o mundo não parou. As pessoas estão dentro de casa, né, a forma as relações, né, mudaram, agora é tudo muito mais online, muito mais virtual, mas é a gente pegar e olhar sempre para o cenário para poder encontrar a solução, e você viu ali uma oportunidade muito boa, né, para poder dar esse sprint final. Mas engraçado, isso não são para todas as pessoas, sabe o que a gente notou? O que eu notei? Na verdade, é um dado empírico que eu acho que pode ser por conta disso. Por exemplo, no nosso concurso, só passaram de 53, só passaram 11 mulheres. Porque a pandemia foi mais difícil para a mulher. Sim. Com filho, então, só passou uma. Muito. Por quê? Porque eu lembro na minha época, meu filho estava alfabetizando inglês em casa, cara. Foi um desafio muito grande. Foi um desafio. Então, assim, ela foi desigual para muitas pessoas. A pandemia foi desigual, e sobretudo para... Ambiente familiar. Para as mulheres. Cresceu a violência doméstica, cresceu a dificuldade da mulher dentro de casa. E isso, eu fui privilegiado porque eu sou homem. Sim. E eu tenho que admitir isso. E porque hoje, se você pegar a base da magistratura, é mais mulher. Porque estão passando mais mulher. É igual para mim e para minha esposa. Né? Somos nós dois, não temos filhos ainda. Então, os nossos desafios foram menores do que para vocês que têm 2 filhos. Estava com 2 crianças pequenas dentro de casa. Então, eu admiro, por exemplo, uma colega minha, a Ariana, que passou com filho. Para mim, eu vou dizer, para mim, vencer a pandemia, estudando, passar na magistratura durante a pandemia, que foi o nosso caso,
tem que dizer, essa pessoa é fantástica. É. E não estou dizendo, eu estou pondo ela como referência com as demais pessoas, com as demais mulheres, eu estou pondo assim, um pouco, as mães, cara, é difícil para mãe, mas aí que tá. Você controlar uma criança pequena em casa o tempo todo... Mas aí que tá, Robert, quando ela passar, ela vai ser a referência da filha, como a minha filha foi para mim. Quando eu sou para minha filha, ela vai ser a referência e ela vai ter uma história mais linda ainda mais que a minha. E isso que motiva a gente. O motivo o seu foi a motivação do despejo, o meu foi minha família. E aí eu vou dizer, inicialmente meu pai, em razão do acidente, depois minha família, e hoje qual é a minha motivação como magistrado? Mudar a realidade social onde eu estou. Vai ser um desafio meio eterno, óbvio vai ser. Mas eu certamente serei um juiz diferente. Certamente serei. Estou sendo. E espero não perder essa beleza da magistratura, que hoje eu vivo ela de uma forma, eu tô em paixão com ela. Uhum. Hoje eu sou apaixonado pela magistratura, me achei na magistratura. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo com novos colegas que estão entrando no tribunal, a gente vai ter a prova oral, eu estava sendo professor no curso de prova oral. Hoje você faz essa preparação para candidato à magistratura. Magistratura, sobretudo magistratura, até porque não quero prender essa minha experiência que eu tenho e não transmiti-la. Sim. Seria um egoísmo meu não transmitir isso tudo, sabe? Eu acho, e a gente quando passa, e eu sei que esses colegas novos que vão passar agora, vão passar os 25, tenho certeza disso, eles vão ter também um conhecimento muito grande. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem que dividir, a gente tem que proporcionar isso. E isso, para mim, é muito importante. Isso é uma válvula de escape, inclusive para me manter atualizado. Por exemplo, eu falo para meus colegas, eu leio todas as semanas os informativos da STJ e STF. Todas as semanas. E eu tenho essa sina por isso. E eu sei, ainda hoje eu sei se é repetitivo, se é simulado, se é repercussão geral. Eu tenho uma fascinação, isso para mim eu lembrava que durante essa minha etapa, eu utilizava os finais de semana para atualizar os informativos. Uhum. E eu tinha uma necessidade de saber se era de turma, decisão de turma, é coisa meio louca, né? Assim, se era de turma, se era de plenário do STF, mas hoje para mim, quando eu vejo para a magistratura, alguém vai falar comigo, eu já sei, não estou dizendo que eu vou seguir, mas eu sei quais são as teses que tem, eu sei por onde me seguir, eu não vou dar ao jurisdicionado uma resposta que eu sei que lá na frente não vai... Sim. Eu até posso entender de forma diferente, posso até compreender, mas eu vejo lá na frente, não vou dar... É legal o seguinte, a sua carreira também como professor, eles se retroalimentam, né? Então, ele também te ajuda na magistratura, a experiência que você tem na magistratura te ajuda muito na hora de você passar essa visão, né? De poder passar o conteúdo para os alunos. Para mim também funciona muito dessa forma. Hoje, por exemplo, tem uns treinamentos de prática advocatícia e até por telefone conversando contigo, eu te falei, cara, eu sou professor do quadro e giz. Eu não comecei naquela era do 6 em 7, do faturamento, dos dígitos. E ganhar dinheiro com isso não tem nenhum problema. O que eu vejo hoje, às vezes, é o problema da pessoa que ela foca apenas no comércio e não na transformação. Né? Ela foca no seguinte, eu quero o seu dinheiro. Eu não me importo com a sua transformação, se você está bem ou se não está bem. Então, eu gosto muito dessa pegada de poder compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo. Tem gente, às vezes, que não entende, né? Fala, não, é tudo comércio. Mas só quem está ali, que é professor, em sala de aula, que está acompanhando o projeto do aluno, que vê os resultados, e tem alguns resultados para poder compartilhar. Por exemplo, tem o Leonardo. O Leonardo, ele mora em Bangu. Quando ele foi meu aluno, em dezembro de 2021, no ano inteiro, ele tinha fechado um total de 8 contratos. Depois, no mês seguinte, fazendo um treinamento comigo, 45 contratos. Hoje, ele já está abrindo o segundo escritório dele. Na época, ele tinha pouco menos, acho de 5 mil seguidores, já está com mais de 270 mil seguidores, virou referência no direito bancário. Então é legal você ver esse processo de transformação, de crescimento, você vê a pessoa avançando. Os professores têm muito isso, né? A gente tem que estudar para poder passar. Uma das aulas que eu mais amo, tem aquela parte que eu ensino de marketing, vendas e persuasão, mas o que eu amo lecionar, processo civil.
mostrar ali como que faz uma boa petição inicial, uma boa contestação, um bom recurso, que participa de uma audiência, que prepara uma sustentação oral. Afinal de contas, para você poder advogar, para você poder receber os honorários de forma justa, você tem que se preparar para poder fazer o melhor serviço para o cliente, para poder entregar o melhor. E ao mesmo tempo que eu estou estudando, me atualizando para poder preparar as aulas, isso está impactando também na qualidade do nosso serviço lá no escritório. Então eles vão se retroalimentando. Isso é verdade. Ó, por exemplo, só para vocês terem ideia, durante o final ali, os últimos 3 anos, 4 anos ali, eu deixei a rede social para poder estudar, porque a rede social naquele momento Aliás, eu tinha uma rede social que era fake, assim, não sei lá se é fake, era só para seguir professores. Só para poder pegar no celular, às vezes estou querendo ter uma coisa, eu pegava para ter aqueles professores, doutrinadores na rede social. E aí eu falei assim, cara, eu preciso passar isso para as pessoas também. Eu preciso mostrar que é possível. E aí depois, eu abri uma rede social, que é juiz.akira. E justamente para trazer... Inclusive, tá aparecendo na tela aí para vocês ao longo da transmissão, então vai lá no Instagram, procura lá o Juiz Akira, conforme está aparecendo escrito aí para vocês na tela. Quem também não estiver me seguindo, me siga aí também no Instagram, @RobertBezerra, para vocês poderem estar mais próximos e acompanhar ali todo o conteúdo. E lá eu faço exatamente isso, eu faço um mix de, por exemplo, primeiro de motivação, mostrar que não foi fácil, a realidade não é aquilo que a rede social... Ilusão, né? Não vou vender, a realidade de quem estuda é essa, e ao mesmo tempo traz conhecimentos jurídicos, através desses informativos que me permite toda semana, 2, 3. Hoje, por exemplo, eu já tenho um informativo que eu vou colocar lá. Então, eu vou e levo conhecimento jurídico para os alunos, para as pessoas seguidores, mostro a realidade minha, que não é realidade fácil, mostro como é que foi difícil a minha realidade, para as pessoas também se motivarem e eventualmente... E nisso também eu tive a oportunidade também de, em razão de lecionar, fazer livros. Então, eu estava no meu segundo, eu estava falando do e-book, né? Então, fiz um livro só de questões subjetivas, que foi direcionado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas eu digo que ela não é só o tribunal, porque eu fiz 54 questões inéditas do tema atual da jurisprudência. Então, está lá também, se você procurar lá no meu Instagram, você vai estar logo na entrada, você vai poder ver ele. E também um livro de súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, direcionado, nesse caso, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a gente tem muitas súmulas, aí eu faço essa distinção de que está válido, que não está, que o STJ já afirmou, que eu fiz essa atualização dessas súmulas do tribunal, que é válido para todo mundo que está, inclusive, advogando aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, isso me permitiu evoluir. E aí eu falei assim, um amigo meu também, que você vai parar não? Aí eu entrei no mestrado, porque eu acho que eu preciso, mestrado profissional da Fiocruz com a Emerge. Sua trajetória de estudo não acabou, é apenas o começo. E eu quero, uma realidade que eu quero mudar ainda, e vai ser meu projeto de pesquisa, é fazer com que as comunicações do Tribunal de Justiça cheguem para as pessoas. Porque aquela questão da realidade, mit sem danscente, ser situado. Eu moro na realidade cercada por área de risco. Como é que minhas intimações e citações chegam para eles? Sim. Então, eu tenho que estudar meios e formas possíveis para que eu possa dar celeridade no meu processo. Então, isso para mim é o meu novo objetivo. Eu vou escrever de que forma eu vou fazer isso, de como eu vou fazer isso, inclusive utilizando a inteligência artificial. Então, isso para mim, mas é o quê? Quero transformar a qualidade do meu serviço, mas não só para mim, deixar para mim. E não, cara, quero apresentar isso, quero apresentar para o tribunal, quero apresentar isso nos locais para eles aprenderem que a gente pode ter forma diferente de fazer isso. E a gente pode, porque a gente está vivendo a realidade. Poucas pessoas vivem a realidade, porque em Brasília não tem local que não adentra. O oficial de justiça, isso nunca, primeiro dia que eu vi isso, eu não acredito que isso aconteça. O oficial de justiça não entra, vem uma certidão de área de risco lá. Aí eu falei assim, que isso? E as pessoas se acostumam, vou te falar, e passa a ser natural. É normal. E não é normal. Quando eu falei pro colega, eu estava entrando, primeiro mês na magistratura, eu falei assim, o que é isso? Ele falou assim, isso é normal. Eu falei, isso não é normal, não. Não pode ser normal. Não pode normalizar uma aberração dessa. Ainda que seja difícil, o braço judiciário tem que chegar lá e intimar essas pessoas, citar. E de que forma a gente vai fazer isso? É uma nova realidade que eu tenho que viver, eu tenho que estudar e tenho que trabalhar para que isso aconteça.
Entendeu? E você fazendo isso ao mesmo tempo, você vai estar abençoando ali a população, os advogados, né? Toda a magistratura. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Primeira coisa, vou dar um exemplo daquilo que a gente vive e a gente transforma. Eu cheguei no primeiro dia, a minha vara ela tem vara de medidas, de execução de medidas alternativas e tal, né? E medidas de direito, e todo dia, até o dia 10 de cada mês, fica uma fila lotada de pessoas para assinar lá. Eu passei de ser de um mês, tem que ser de 2 meses, senão meu cartório fica assinando só coisa lá. Eu cheguei para o tribunal e falei assim, vamos fazer um negócio muito inteligente. Não é difícil, inclusive Brasília é inovadora nesse sentido. Vamos fazer token, a pessoa não precisa ficar lá batendo na porta, não. O cara vem aqui, assina, que dizendo que na verdade houve que ele esteve no tribunal, ele esteve presente aqui. E eu falei assim, vamos fazer mais. Não precisa dele vir no tribunal. Você não tem, a maioria da população tem celular. E o celular, você já justificou como é que é a justificativa? Ele vê que você está fora da área e ele fala assim, está justificado. Então, ele vê onde você está justificado. Eu estou dentro da comarca ou não estou. Mais ainda, o tribunal não tem possibilidade. Essa pessoa que está sendo lá, dizendo que compareceu, às vezes o tribunal está precisando comunicar com ela, falar com ela. Então vamos fazer um token, vamos fazer um aplicativo no celular, que a pessoa já sai intimada ou citada de todas as coisas simples. Utilizar a tecnologia que eu sou fã para mudar a realidade local onde eu não consigo se comunicar. A necessidade faz o homem. Então essas são coisas que eu quero ainda melhorar, pelo menos através do estudo, através do mestrado, ou através também da possibilidade de levar isso. Eu já tenho levado isso para o tribunal. Né? Então, mas é muito bonito, cara, é gratificante. Não, com certeza, sem dúvidas. Meu amigo, o nosso bate-papo passou voando aqui o nosso tempo, deixa eu ver, falta aí, acho que poucos minutinhos, já tá praticamente esgotando aqui o nosso tempo, quase 1 hora aqui de bate-papo. Quero te agradecer pela presença, por ter aceitado o convite, foi muito produtivo. Já vamos viabilizar aqui uma nova data, que eu sei que tem muito assunto para a gente poder trazer para toda a advocacia, para os bacharéis, para quem está estudando aí para concurso público. E, por favor, deixa para o pessoal de casa uma palavra final. Bom, Robert, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, sabendo que você é uma figura pública, vamos dizer assim, uma referência na advocacia. Dizer que quando a gente consegue atingir esses meios de massa através de pessoas que dão exemplo, a gente é muito importante. Sobretudo os seus seguidores, né, que te seguem e estão aí no seu canal do YouTube. Agradecer nesse momento de estar a oportunidade de conhecê-lo e mais ainda tentar transformar essas pessoas que estão nos assistindo através de exemplos, né. Eu queria deixar aí também o meu convite para vocês participarem também dentro da minha rede social, darem sugestões também dentro da minha rede social e dizer para as pessoas, dar um recado também de otimismo, de que às vezes quando a gente está em situações difíceis, reprovações, ou não passa no AB, tem a questão de você também não ter conseguido mérito, tem um novo ENAM, não desista, não foi fácil para mim, a carreira para chegar lá é difícil porque você tem que se tornar juiz até chegar lá. E você só se torna juiz, ou não estou dizendo só magistrado não, Ministério Público, defensor, advogado público, qualquer profissão você tem que se dedicar e ser um pouco diferente daquelas pessoas que estão se esforçando para fazer. Então não é só difícil para você, é difícil para todo mundo. E depois, quando a gente galga e atinge o nosso objetivo, só a partir daí você vai ver como foi importante aquela jornada, cheio de tombos, cheio de problemas, cheio de dificuldades, e vai se tornar mais bonita a jornada. Então, pessoal, e só tem um jeito de ascensão social, pelo menos na minha visão, de forma intelectual, que é o concurso público, né? Então, assim, no caso da advocacia, quando você tem tino e vocação para tanto. Exatamente. Amigo, foi uma história enriquecedora que você trouxe para nós, tenho certeza que serviu de inspiração, me inspirou muito, está inspirando também a galera de casa, então mais uma vez muito obrigado. E para você que nos acompanhou aqui nesse episódio, muito obrigado pela presença, por todo o carinho, coloca o seu comentário aqui, quero saber o que você achou desse episódio, como ele te inspirou, nos siga também lá nas redes sociais, no Instagram que está aparecendo para você na tela, e nos vemos no próximo encontro. Beijos e abraços, fique com Deus, até o próximo episódio, tchau, tchau.